Olá, amigos e amigas, mais uma vez aqui para falar hoje sobre promessas. Bom, o último episódio, aliás, o primeiro, né, que eu fiz sobre promessas foi uma introdução, onde eu vim falando ali sobre os tipos de promessas e hoje eu vou trazer aqui um tema perdão. O que será que tem de promessa na Bíblia relacionada ao perdão? Vamos saber? Mas antes, quero pedir a vocês que estão assistindo que não esqueçam de dar o like, né? Deixar o joinha aí, de compartilhar, de deixar aí um comentário legal, para que o YouTube entenda que o conteúdo é legal e comece a mostrar para mais gente, porque o intuito aqui é, de fato, evangelizar, levar a palavra de Deus. E quando a gente compartilha, estamos ali lançando uma sementinha, né? Manda nos grupos da família, amigos, não importa quem irá ver, importa que as sementes sejam lançadas e o resto é com Deus, não é mesmo? Antes de tudo, quero entregar este momento a Deus para que a gente possa começar a falar desse assunto. Paizinho querido, graças te dou por mais este momento maravilhoso que aqui estou. Ainda estou bem gripadinha, tossindo, abatida, o corpo doendo, mas nada irá tirar minha alegria deste momento, de estar aqui compartilhando da tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço que unja minha mente, que o teu Espírito possa falar através de mim, que o Senhor possa, neste momento, usar minha vida como instrumento de bênção para levar a tua palavra a outras pessoas e também para ministrar o meu próprio coração. Te amo, Jesus, e te agradeço por tudo. Em teu nome peço. Amém. Talvez você esteja perguntando, Jocélia, por que você está fazendo essa respiração dessa forma? Quando a gente respira calmamente, puxando pelo nariz, enchendo o peito, soltando lentamente pela boca, a gente oxigena nosso cérebro melhor e aí ele expande. Então, nesse momento, a gente tem mais facilidade de compreensão das coisas. E é claro, nesse momento que eu faço a respiração, eu peço a ele que o Espírito Santo venha, né, para ministrar através de mim. E é por isso. Então, quando você for tirar seu momento para ler a palavra de Deus, faça isso. Faça a respiração, puxe umas 3, 4 vezes que você vai ver a diferença, tá? Isso é para tudo, gente. Prova de concurso, quando você vai fazer uma prova que você precisa de concentração, a respiração é tudo. Ela oxigena o cérebro e manda, né, para todo o nosso corpo. E a gente se sente mais disposto e com a mente mais aberta ali para realmente conseguir dar o nosso melhor ou extrair o melhor daquilo que a gente está fazendo, tá? Então, ó, são muitos versículos na Bíblia que falam sobre perdão, tá? Eu coloquei numa folha para ficar mais fácil de eu não ter que ficar toda hora abrindo ali a Bíblia em várias partes e facilitar aqui, né, nosso aprendizado. Então, vamos lá. Quando eu fiz a introdução, que eu falei dos tipos de promessas, eu esqueci de citar 2 detalhes. Desculpa. Lembra que eu falei que tinha ali alguns que falavam que era mais de 8.000 promessas na Bíblia, outros menos. E aí ele vem classificado os tipos de promessa, algumas que já aconteceram para o povo daquela época, que não mais se refere a nós, outras que é daquela época, para o povo daquela época e é também para nós, existem as individuais, enfim. Eu esqueci de citar mais 2 coisas. Provérbios não são promessas divinas. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria e contém máximas de sabedoria moral. Um provérbio é uma forma de comunicar verdades usando figuras de linguagem e não constitui a promessa, a não ser quando está fundamentado sobre a natureza de Deus. Então, dentro do livro de Provérbios, que eram Provérbios de Salomão, vão ter algumas promessas de Deus. Por quê? Porque está fundamentado sobre a natureza de Deus. Aí se torna, assim, uma promessa. E aí, palavras ditas por seres humanos e registradas nas Escrituras não são promessas divinas.
Quando os homens falaram de sua própria sabedoria e não da revelação de Deus, não se configura uma promessa divina. Exemplo, Jó 4:8 é um verso que registra a opinião de Elifaz e não a promessa de Deus. Vou até abrir aqui esse versículo que eu esqueci de separar para a gente fazer aqui uma comparação, para a gente entender o que está falando aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Ó, tá assim, ó. É 4:8, né? Isso. Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Aqui foi uma observação de Elifaz e não uma promessa de Deus, né? Enfim, então a gente vai encontrar vários versos na Bíblia que foi ali uma frase humana e não propriamente uma promessa de Deus. Mas que muitas vezes quando você pega a Bíblia que tem destacado as promessas, ai gente, desculpa porque realmente a tosse vem, estão lá registrados também como promessas. Mas aí a gente tem que saber diferenciar. Quando é que eu sei que é uma promessa de Deus? Quando ali está fundamentado a natureza de Deus, tá? E aí, beleza. Então, eu fiz anotações de todas as promessas que tem. E aqui, nessas anotações, às vezes vai ter alguma que não necessariamente foi uma palavra de Deus, mas sim uma fala de alguém que observou, que é algo que foi observado, que mesmo não sendo promessa de Deus, é algo que acontece devido ao comportamento. É igual lá Provérbios, conselho. Lá fala um tanto de coisa que tipo assim, se você agir dessa forma, vai acontecer isso aqui, né? Por quê? Porque aquilo dali já tinha sido observado, então são conselhos. Então é legal também pegar esses que tem aí sobre o perdão. O primeiro que eu vou ler aqui, e depois, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque são muitos. Depois vocês tiram um tempinho para olhar, porque é bom olhar e você vai observando se aquela fala ali está sendo de alguém que por observação escreveu aquilo dali, ou se vem diretamente de Deus. É bom fazer isso. E com isso a gente vai aprendendo a diferenciar uma coisa de outra, né? Porque Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Então, as promessas dele não são vazias, né? É diferente do ser humano, que às vezes promete uma coisa e falha. E é tão interessante que lembrei aqui, antes de entrar aqui nas promessas, de algo que aconteceu há muitos anos atrás. A minha filha primogênita, hoje ela já está com 28 anos, então ela era criança, estava ainda no infantil, na escolinha infantil, nessa época, e eu trabalhava de escala, era 12x36, então era dia sim, dia não. Então quando eu estava em casa, eu ia buscá-la na escola, e quando não estava, outra pessoa que ia. E eu lembro que teve um dia que era minha folga, ela virou para mim e falou assim: mamãe, você vai me buscar? Eu falei: vou, filho, mamãe vai te buscar. Pronto, ela tomou aquilo como uma promessa. E aí, naquele dia eu tinha coisas para resolver na rua, e eu fui. E eu não esperava que fosse demorar tanto. Porém, quando chegou lá, acabou demorando e não dava tempo de eu pegá-la na escola. Aí eu liguei para casa, pedi para alguém pegar ela lá para mim. Quando eu cheguei em casa, ela me olhou com um olhar de decepção e falou assim: mamãe, você mentiu para mim. Eu falei: sim, por quê? Ela falou: você falou que ia me pegar na escola e você não foi me pegar. Eu falei: filha, a mamãe não mentiu para você. A minha intenção era te pegar na escola. Só que aconteceram coisas que, infelizmente, a mamãe não conseguiu. Não, mamãe, ela tinha acho que 4 ou 5 aninhos. E para convencer ela que eu não tinha mentido, que a minha intenção era buscá-la, mas que teve circunstâncias que não me permitiram ir buscá-la, e eu tive que pedir para outra pessoa. Até que ela entendesse, foi um curso, na cabecinha dela eu menti para ela. Mas Deus é diferente. Deus, Ele só promete aquilo que Ele cumpre, né? Não é como nós que prometemos. Na verdade, eu não falei eu te prometo, mas quando eu falei eu vou, para ela foi uma promessa. Mas eu não esperava, né, que algo fosse acontecer. Ou seja, nem sempre que a gente fala que vai fazer alguma coisa, a gente tem certeza se a gente vai dar conta de fazer.
Mas Deus é diferente. Ele sempre dá conta de fazer tudo aquilo que Ele promete. Então, promessa é dívida, não tem essa frase? Com Deus é assim. O que Ele promete, Ele cumpre. Então, eu quis trazer essa experiência aqui que me veio à mente para a gente lembrar sempre que nós podemos falhar, mas Deus não falha, tá bom? Então, aqui vem, ó, Salmos 86:5. Pois tu, Senhor, és bom. Aqui é uma fala de alguém, olha. Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos que te invocam. Então, o salmista aqui está falando com propriedade, está falando com base naquilo que ele vivia e observava, né? Que Deus é bom, está pronto a perdoar. E ele é abundante em benignidade para todos que invocam. No Salmo 103, versículo 3, vem dizendo: Ele é que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. No versículo 10 ainda do Salmo 103, fala assim, ó: Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. E no versículo 12 fala: Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que maravilhoso, né? Aqui o salmista observando, né? Tudo aquilo que Deus é e colocando aqui, e foi classificado como uma promessa. No Salmo 130, versículo 3 e 4, diz assim: Se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Esse temido aqui, que fala que devemos temer a Deus, né? Esse temer nada mais é do que respeitar e amar. É o respeito que a gente tem tão grande, é que nem o pai da gente, né? Pelo menos para quem tem o pai, aquela figura mesmo, que é o protetor da família, o protetor do lar, o provedor. Geralmente, quando o pai é responsável, os filhos ficam preocupados em decepcionar o pai, né? Assim? Então, esse temer aqui é exatamente isso. A gente amar tanto, respeitar tanto, que a gente não quer decepcionar, né? E aí, seguindo aqui em Isaías 1:18, está: Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Aqui, Deus está falando. Então, ó, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, ou seja, bem vermelho, aquele pecado bem, sabe? Bem pecado, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ou seja, Deus aqui prometendo, né, que quando a gente se arrepende de alma mesmo, a gente pode ter cometido o pior pecado, assim como Davi. Davi cometeu muitos pecados, como todo ser humano pode cometer. Mas ele cometeu pecados que nos dias de hoje a gente olharia assim, imagina naquela época, né? Aliás, todo o tempo sempre teve pecado, tudo quanto é jeito. Mas aquele pecado que é um escândalo na sociedade, então, Davi cometeu adultério, assassinato, mas não importa. Se há verdadeiro arrependimento, pode ser o pecado que for, que eles se tornarão como a branca lã, né? Então aqui é Deus falando. Em Isaías 43:25 diz assim, ó: E eu mesmo, aqui é a promessa de Deus, ó, ele falando: E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que lindo. E esse não lembrar aqui, não quer dizer que Deus simplesmente esquece. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não vai apagar a memória dele e simplesmente esquecer que a gente pecou. Não, não é isso. Esse não me lembro, não toco mais nesse assunto, tá encerrado, tá enterrado, tá perdoado. Não é como a gente que às vezes desculpa ou perdoa alguém que cometeu alguma coisa com a gente e na primeira oportunidade vai lá tacar na cara: mas você aquela vez fez isso e isso, não perdoou. Porque assim como Deus, nós temos capacidade de perdoar e esquecer. E esquecer não é deletadamente, não tem como. Esse esquecer é não tacar mais na cara, tá encerrado, perdoei, nunca mais vou tacar nesse assunto, morreu, esse assunto morreu.
porque foi perdoado. E é nesse sentido. Tem uma parte, eu não sei se tem aqui, tem um que fala que ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Eu acho que deve ser esse mesmo em outra versão. Então, é isso que quer dizer, não me lembro. Depois em Isaías 44, 22, vem dizendo: apaguei suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha que lindo, né? Depois Isaías 55, está: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui alguém falando da grandiosidade de Deus e da capacidade e plenitude dele em perdoar. Tá vendo? Então, aqui está listado como promessa. Por quê? Porque a partir do momento que o ímpio deixa o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos ruins e se converte ao Senhor, consequentemente, ele vai ser perdoado. Que maravilha, né? Desculpa. Miqueias 7 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Aqui que eu acho que é aquela, né, que fala, olha que maravilhoso. Aqui também é alguém citando, né, sobre a personalidade de Deus, né, o que ele faz por nós. São promessas maravilhosas e são muitos versículos sobre esse tema perdão, tamanha a importância dele. E para não ficar muito extenso, eu vou dividir esse tema em duas etapas. Eu vou finalizar hoje por aqui. Na próxima terça-feira, né? Terça e quinta vão ser as promessas como combinado. Eu trago o restante de versículos nesse tema para eu fazer um fechamento e aí sim passar para o próximo tema. Eu espero que até aqui vocês tenham gostado, que volte no próximo episódio para continuar vendo sobre o assunto, porque é um assunto muito bom e muito importante para nós, tá? O fechamento dele vai ser top das galáxias, como diz minha amiga Magda. Então, com muito carinho que eu venho aqui, não só ensinar, mas aprender, tá, gente? Porque quando eu venho aqui, antes eu pego ali o assunto e eu estou aprendendo. Então, nada melhor para aprender do que ensinar. Por quê? Porque quando a gente vem aprendendo um determinado assunto e a gente passa para frente, a gente fixa muito mais na nossa cabeça e com aquilo a gente vai aprendendo. E assim vai. Cada vez que a gente fala naquele assunto, mais domínio sobre aquele assunto a gente vai tendo. Então, eu sugiro que quando você estiver aprendendo, principalmente quando é sobre a palavra de Deus, comece a transbordar, comece a falar sobre aquilo para alguém, porque é tão bom, né? Transbordar é tão bom. Então, eu convido a todos a transbordarem na vida dos outros e também compartilhar essa mensagem, esse vídeo. Eu ia falar live, mas ainda não posso fazer a live, né? Mas conto com a ajuda de vocês para estarem compartilhando este vídeo para que ele ganhe visualizações, seguidores, para logo eu alcançar aqui os 1000 seguidores para conseguir fazer a live. Aí vai ser bom. Aí a gente vai poder interagir e vai ser maravilhoso. Então, deixa aí seu like, a sua mensagem e eu, na medida do possível, vou estar respondendo a cada um, tá? E não esqueçam de ir lá no canal da Magda, vê-la ensinando provérbios. Tá aqui na descrição do vídeo a playlist. Está maravilhoso, tenho aprendido cada dia mais com ela e estou encantada com a forma com que ela tem passado ali a explicação de provérbios de maneira assim tão linda, tão maravilhosa, gostosa. A gente sente verdadeiramente ali a presença de Deus, viu? Um grande beijo para todos. Espero vocês amanhã com salmos, viu? Fiquem todos com Deus.